Fala, galera! Tudo pizza? Mais uma aula de Química, JP. Vamos nessa. Chega para perto e vamos hoje de relação entre as constantes. Você precisa saber disso aqui, porque precisamos relacionar as constantes das concentrações com as constantes parciais dos gases. Lembra que quando a gente tem Kc, eu falo constante das concentrações molares. Kp, constante das pressões parciais dos gases. Já fica bem claro que em Kp eu só vou considerar o estado gasoso da substância. Se tiver estado líquido, estado na forma sólida ou aquosa, não se aplica para Kp. Para as constantes das concentrações, aqui nós vamos considerar os estados, né? Os estados líquido, o estado gasoso e também na forma de solução aquosa. Isso para você determinar o seu Kc, analisando os estados físicos que aparecem em cada substância da reação em equilíbrio químico. Tudo pizza? E para Kp, simplesmente nós vamos utilizar apenas substâncias gasosas, porque é gases, né? E quando se fala em Kc, constante das concentrações. Aí você precisa saber que existe uma relação para você determinar uma ou outra. Se eu tenho Kc, eu posso achar o Kp. Certo? Se eu tenho Kp e pede Kc, eu uso essa relação aqui que já vou direto no cálculo. Tá? Ó, Kc, que é a constante das concentrações molares, é igual Kp, que é a constante das pressões parciais dos gases. Tá? A pressão ela vai ser dada em atm, pode ser dada em milímetro de mercúrio, vai depender lá do enunciado da questão, vezes RT elevado a ΔN. Então, vamos por parte. Quem é o R? O R significa que é uma constante universal dos gases. Então, existe uma constante universal para determinar a Kp nesta relação de pressões parciais dos gases. E ela tem um valor fixo, quando dada em atm, ela vale 0,082 atm vezes litro, por Kelvin elevado a menos 1, vezes mol elevado a menos 1. Então, isso aqui são unidades de medidas para a constante universal dos gases, quando a pressão for em atm. Tudo bem? Então, o que de fato nós vamos precisar aqui, sem muitos detalhes, é o valor de 0,082 para substituir na fórmula, quando você estiver aplicando essa relação entre as duas constantes. Tá? Então, esse valor aqui é fixo quando for dado em atm. Quando for mudar aqui a pressão, muda-se o valor da constante, tá? Então, se vai para milímetro, a gente tem um outro valor da constante real dos gases de acordo com a variação da pressão. E o T significa temperatura absoluta em Kelvin. Então, vai vir a temperatura em grau Celsius, ou podendo vir em Kelvin. Tudo bem? Se aparecer em graus Celsius, você vai ter que converter para Kelvin, né? Escalas termométricas. As escalas termométricas dentro da física, vocês já devem ter estudado isso aí, muito bem. Então, TK é a temperatura em Kelvin, é o zero absoluto, né? Zero absoluto, que mede o menor estado de agitação das moléculas a 0 Kelvin. Se eu colocar 0 Kelvin aqui, eu vou achar a temperatura em graus Celsius. Isso aqui é θ graus Celsius, a temperatura em Celsius. E aí, menos 273, eu passando para lá. Então, significa que a menos 273 graus Celsius, ou 0 Kelvin, se eu colocar aqui, significa que é o menor estado de agitação dessas moléculas que podem chegar, que podem ser atingidas. Abaixo de 0 até menos 273. Tudo bem? Então, essa é a formulazinha para você. A gente vai fazer uns treinos aqui já, né? Para exercitar. Transformar Kelvin para Celsius. Ou transformar Celsius para Kelvin.
O que acontece nos exercícios? É dada a temperatura em graus Celsius. E aí eu somo com 273 e acabo achando a temperatura em Kelvin. Achando a temperatura em Kelvin, eu venho e substituo aqui na fórmula que está na relação, tá? O R multiplicando a temperatura em Kelvin. Não coloque a temperatura aqui em graus Celsius. Por isso que tem a fórmula para você converter uma na outra. E o ΔN é a variação do número de mols. A variação do número de mols. Entre quem? Os coeficientes dos produtos menos os coeficientes dos reagentes. Por isso que eu coloquei aqui, ó. É a variação do número de mols do produto menos o número de mols dos reagentes. Significa o quê? Somatório, eu vou somar todos os coeficientes que envolvem a reação nos produtos, os coeficientes estequiométricos que são utilizados para balancear a equação química. Então, eu vou pegar toda a soma do número de mol dos produtos e vou subtrair da somatória do número de mols dos reagentes. Aí, quando eu acho este ΔN, eu coloco aqui na potência e aplico as regras matemáticas para resolver, né, esta relação entre Kc e Kp. Tudo bem, pessoal? Essa é a parte, assim, introdutória entre as duas constantes que você vai agora conhecer a partir das reações, determinar principalmente o ΔN, conhecer como que determina o ΔN. Lembrando que aqui eu aplico Kp para os gases, tá? Por isso que é gasosos, e Kc eu aplico para as outras unidades de medidas das concentrações. Vamos fazer aqui um teste a partir das reações. Então, a gente coloca uma reação, analisando bem os estados físicos. Analisando os estados físicos. Olha essa aqui. Eu tenho, presta bem atenção, nitrogênio gasoso mais hidrogênio gasoso em equilíbrio com amônia gasosa. Turminha, aqui você vai ter que fazer o balanceamento. Não confie que vai vir sempre balanceada. Você, aluno, tem que prestar atenção se a reação está balanceada, tá? E como nós vamos fazer? Olha só, eu tenho 2 átomos de nitrogênio. Aqui eu tenho 1 átomo de nitrogênio no produto. Então, eu vou colocar o número 2 para acertar os coeficientes ali, 2. Então, aqui eu passo a ter 2N e 6 átomos de hidrogênio. 2 vezes 3, 6. Então, para não alterar o nitrogênio, aqui vai ser coeficiente 1. Tudo bem? O hidrogênio eu tenho 2 átomos. Como ali eu tenho 6 no produto, o número que multiplica 2, que vai dar o total de 6 lá no produto, é 3, tá? Então, o que é que você tem aqui? Produto. Já sabemos disso. E aqui você tem quem? Reagentes. Então, você sempre tem que ter esse cuidado de fazer o balanceamento para tirar os coeficientes e fazer a soma deles no produto menos a soma desses coeficientes nos reagentes, para achar a variação do número de mols. Olha só, como é que nós vamos achar aqui a variação do número de mols? Ó, vamos lá. O número de mols do produto menos o número de mol dos reagentes. Então, vamos jogar aqui ΔN é igual. Olha só, o número de mols do produto. Olha quanto que você tem aqui, ó. Produto, 2. Menos o número de mol dos reagentes. Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai ter 1 mais 3, que é igual a 4. 1 mais 3, 4. Por isso que nós usamos aquele somatório, mostrando que pode aparecer muito mais do que uma substância no produto ou nos reagentes. Né? Então, a gente soma o que é de produto menos a soma dos reagentes. Quem? Dos coeficientes estequiométricos. E aí, com isso, você passa a ter a somatória do número de mols dos produtos, só tem 2, então eu coloquei 2, menos a somatória do número de mols dos reagentes. Ó, 1 mais 3 são 2 reagentes. Então, eu somo, dá um total de 4. Você fazendo aqui a variação, o número de mols vai ser igual a 2 menos 4, aplico a regra, deu menos 2. Então, quanto que vale aqui a variação do número de mols nesta equação? Menos 2.
Então, agora você pega a fórmula que tem a relação entre as duas, ó, e você substitui, fazendo essa relação. Ele não te forneceu valores para determinar o R e o T. Então, você tem aqui, ó, KC é igual a KP vezes RT. Ele não me forneceu a temperatura, eu só peguei uma reação para mostrar como determinar a variação do número de mols na reação, tá? E aí o RT. E quanto que vale o ΔN? O ΔN você acabou de encontrar aqui, ó. Então você vem e coloca menos 2. Olha lá. Então você acaba tendo o expoente aqui, ó, é a variação do número de mols. Então ΔN vale menos 2. E agora, professor, falta dar valores para você resolver esta equação. Aqui eu simplesmente deixei a parte de letras e substituí apenas mostrando para vocês como encontrar o ΔN a partir das reações, tá? Poderia ele fornecer o valor da temperatura, porque o R você sabe que é 0,082. Poderia dar o valor de uma KC, que eu vou fazer agora, e aí a gente fazer a substituição e resolver este problema aqui, tá? Antes disso, eu vou te mostrar outras reações de como encontrar o ΔN, para depois aplicar e resolver. Tudo pizza, pessoal? Então, ó, dando uma analisada na reação em equilíbrio, você veja que tem dois reagentes. Então, eu só vou considerar para colocar a variação do número de mols quando a substância estiver no estado gasoso, tá? Para poder fazer aquela continha lá. Só leva em consideração o estado gasoso para KP. Então, se tiver algum sólido, algum líquido, alguma solução aquosa aqui, eu não considero os coeficientes. Vamos fazer aqui outros exemplos. Então, essa parte aqui é mostrando como determinar a variação do número de mols para depois a gente fazer uma outra parte de exercício, tá? Fazer uma parte de exercício. Sempre analisar que a reação ela precisa ser balanceada, tá? O número de mols precisa serem somados tanto o produto quanto reagentes. Vamos lá. Uma outra reação aqui que a gente vai colocar. Zn, estado sólido, mais 2 mols de prata em solução aquosa, em equilíbrio, zinco 2+, em solução aquosa, mais 2 mols de prata no estado sólido. Olha aí, turma. Olha o que é que você tem. Uma reação em equilíbrio. Analise bem para a gente determinar os dados relacionados com a constante das concentrações e constante das pressões parciais dos gases. Olha só. Aqui eu tenho estado sólido. Então, não entra. Solução aquosa. Então, esse coeficiente aqui não entra para KP, tá? O número que está aqui é 1, também não entra. Aqui, solução aquosa. Também aqui o número que está escondidinho não entra. Aqui, no estado sólido. Então, não tem como determinar a KP. Então, não tem como determinar a KP, porque não tem nenhuma substância no estado gasoso. Viu aí? O tanto que é interessante? Não posso aplicar na relação KP, porque não tem nenhuma substância em estado gasoso. Mas para KC eu posso determinar. O que é KC? Você sabe que é a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Então, vamos lá. O que é que eu tenho de produto? Aquosa e sólido. Aí, analisando lá no início da aula,
para determinar a constante das concentrações molares, eu vou considerar o estado líquido, o estado gasoso e soluções aquosas. O estado sólido não entra porque já está incorporado no próprio valor da constante, tá? Constante igual a 1, constante maior que 1, constante menor que 1, favorece o deslocamento do equilíbrio para a esquerda ou direita, né? Isso nós já sabemos. Então, vou considerar aqui, ó, concentração de quem? Do zinco, mais 2, o expoente aqui é 1, dividido, porque lá, ó, o sólido não entra, então não vou colocar aqui o sólido da prata. Não vou. Agora, vem para os reagentes, sólido zinco. Então, não entra também o estado sólido para a constante das concentrações. Não entra. E aí, sobrou quem? Ó, a concentração da prata mais 1, né? Elevado ao coeficiente 2. Então, o que é que você tem aqui? A expressão que determina a constante das concentrações. Basta dar o valor e você resolve um pelo outro, né? Resolve a potência e depois faz a divisão do de cima com o de baixo. Então, nesta reação, não se determina Kp. Porque nenhuma substância se encontra no estado gasoso. Certinho, pessoal? Não tem como, tá? Neste caso aí, não dá. Tudo pizza? Então, para achar Kp, não tem como. Por quê? Nenhuma substância se encontra no estado gasoso. Nenhuma substância. Mas dá para determinar a constante das concentrações. Vamos praticar um exercício. Vamos praticar um exercício bastante interessante que envolve o cálculo de Kc e Kp em equilíbrio. Ok? Analisem bem aí, tirem suas dúvidas, para a gente enxergar o rei aqui agora, nesta reação. Olha só. Aqui eu tenho N2O4. Vai se decompor, né, em NO2. Beleza? Aí diz o seguinte: inicialmente, né, nesta reação aqui, inicialmente, adicionou 10 mols de N2O4 em um recipiente de 1 litro. De um litro. Beleza. No equilíbrio, formou-se 4 mols de NO2 a 25 graus Celsius. Olha só o pedido agora. Determine a constante das concentrações e a constante das pressões parciais dos gases. Com isso, aqui nós temos gás e gás. Pronto, ele te deu esse exercício lá. Olha só. Em um recipiente, né, o recipiente tem capacidade para 1 litro. Olha só que problema, dá para a gente viajar legal. Então, o recipiente tem capacidade para 1 litro
inicialmente adicionou 10 mols de N2O4. Então, eu tenho essa quantidade, coloquei inicialmente nesse recipiente, né? E a temperatura, ele disse que está ocorrendo a 25 graus Celsius, tá? E diz que depois que tudo isso passou, né, atingiu o equilíbrio com formação de 4 mols da substância NO2. Então, 4 mols da substância NO2 atingiu o equilíbrio. Ele pede para determinar as constantes. Queridos, primeiro vamos ter que balancear esta equação. Vamos ter que balancear. Olha só, 2 átomos de nitrogênio. Aqui eu tenho 1. Então, sempre procure fazer o balanceamento. Vou colocar 2 aqui para acertar. 2N e 2 vezes 2 dá 4. Certo? Então, o que é que eu tenho aqui? 4 átomos de oxigênio, 4 átomos de oxigênio. 2 átomos de nitrogênio, 2 átomos de nitrogênio. Então, para não alterar aqui, vai ser o coeficiente 1. Tá? Então, você já tem ali o balanceamento da equação. E aí, precisamos determinar agora a constante das concentrações. Para isso, precisamos organizar a tabela das 3 linhas. Lembram que tem a tabela das 3 linhas? Então, vamos deletar essa parte aqui, para a gente fazer abaixo da equação o cálculo. Quanto que foi consumido, quanto que foi produzido da substância em questão. E aí, queridos? Aqui, se você analisar, já dá para determinar até o ΔN, que é a variação do número de mols. Se você quiser já aplicar. Olha só, quanto que vale o produto? 2. Menos. Quanto que vale o coeficiente, o número de mols do reagente? 1. Então, 2 menos 1 vai ser igual a 1. Então, ΔN, que é a variação de mols, ó, já dá para ser calculada ali. Tá? Porque todas são estados gasosos. Diz que, inicialmente, aquela tabela que a gente começa a trabalhar, tá? Início, a quantidade que reagiu e o que nós queremos, a quantidade do equilíbrio, tá? A gente costuma estar falando para vocês que é a tabela famosa das 3 linhas. A quantidade inicial, a quantidade que reagiu e a quantidade que nos interessa em equilíbrio. E aí você tem, ó, a quantidade inicial diz que foi colocado inicialmente 10 mols dessa substância. 10 mols dessa substância. Certo? 10 mols dessa substância. Olha lá. Então, colocou-se 10 mols inicialmente. Como é reagente, ó, reagente é consumido, certo? Produto vai ser formado. Então, o produto vai ser formado. Só que no início, o produto vale quanto? 0. O produto vale 0. Então, inicialmente eu tenho 10, e no final ali, que é produto, 0. Que não tem nada formado. Passado o tempo, vai aumentar produto e diminuir reagente. E aí, o que é que acontece? Nessa parte aqui, você tem a quantidade que reage, vamos tentar completar ela, que é a segunda linha, e a quantidade em equilíbrio, ele diz que atingiu o equilíbrio a 25 graus, com formação de NO2 no valor de 4 mols. Olha lá, de 4 mols. Então, nós queremos encontrar as quantidades em mols do equilíbrio. Querido, lembra que quando é produto, você faz o quê quando é produto? Soma. Então, você tem 4 mols mais 0, eu vou ter um total de 4 mols. Aqui é uma quantidade que nós não sabemos, X. Aqui é uma quantidade Y que também nós não sabemos. Precisamos completar a segunda linha e a terceira linha para partir para a fórmula, tá? Veja só. Os coeficientes estequiométricos, eles são muito importantes para nós. Vamos completar a segunda linha utilizando sempre, como eu falei para vocês, os coeficientes, ó. 1 está para X. 1 está para X. Eu não sei quanto que reagiu, né, de 10 mols aqui. E quanto que vai sobrar em equilíbrio. Então, 10 mols, né? Então, 1 está para X. Assim como 2 está para 4. Multiplicando cruzado, 2x é igual a 4. Resolvendo isso aqui, 4 dividido por 2. Então, x é igual a
2 mols. Então, olha só a quantidade que reagiu de 10. Você usou o que é a proporção dos coeficientes estequiométricos para determinar quanto que vai reagir. Olha aqui quanto que deu. 2 mols. Né? E aí você pode também até pensar assim, JP, olha só, aqui é 2, tem 4. Aqui é a metade. De quem? De 2. Então, quanto que é a metade de 4? 2. Proporção estequiométrica. E aí você já pode fazer agora. Como é reagente, você sabe que vai decrescer. É diminuir, porque vai ser consumido. Então, 10 menos 2, você vai ter um total de quantos mols o equilíbrio? 8 mols em equilíbrio. Chegamos à terceira e última linha da tabela das 3 linhas. E aí você faz o quê? Como aqui é quantidade em mols, e aqui é mols, eu preciso dividir pelo volume, que é mols por volume. Então, quando eu divido 8 por 1, eu vou achar 8 mol por litro, tá? Quando você faz aquilo ali, você vai achar a quantidade em concentração. Aqui é só número de mols, só que o volume disse que o volume do recipiente é 1 litro. Então, o número de mols encontrado pelo volume do exercício. Aqui também eu vou ter 4 mols por litro. Achamos as concentrações das substâncias do equilíbrio químico. Certo? E agora, precisamos aplicar a fórmula do Kc para encontrar a constante das concentrações. Tudo pizza? Aí vamos deletar aqui a nossa direita para usar a expressão da constante. Olha o que é que diz a constante das concentrações. É igual produto, que é a concentração NO2, elevado ao coeficiente estequiométrico 2, dividido pela concentração da substância N2O4, que é o nosso reagente. Não preciso colocar o coeficiente aqui, ó, é o custo. Com isso, Kc é igual concentração do NO2. Olha só quanto que vale. 4 elevado ao quadrado. Concentração do N2O4 no equilíbrio. 8. 4 ao quadrado dá 16. Dividido por 8, você acaba encontrando Kc, que é igual a 2. Você achou o valor de Kc. Olha só que maneiro, né? Você aplicou toda uma linha de raciocínio, né? Desde a quantidade inicial, atingindo o equilíbrio e depois partindo para o cálculo das concentrações. Querido, agora ele pede para você determinar a Kp. A Kp. Dá um print aí, fazendo favor, para você ver a sequência depois, tranquilo? Então, ele pede agora que nós encontremos aqui o Kp. E tem como encontrar o Kp, porque as duas substâncias são gasosas. Se tivesse pelo menos uma gasosa, a gente calcula também, tá? A gente só veja aqui os estados físicos. Aí vem aquela relação assim, ó. Kc é igual a Kp vezes R vezes T elevado a delta N. Essa é a relação entre as duas constantes. Lembra que no início nós calculamos o delta N, que foi igual a 2 menos o coeficiente do reagente deu igual a 1. Então, quanto que vale o delta N? 1. Certo? Mas nós já sabemos que o Kc vale quanto? O Kc vale 2, que é igual ao Kp vezes o R. O R você pode até usar aqui, tá? Se não quiser deixar, deixa no final, RT para o final, não tem problema. Vou fazer das duas maneiras, ó. RT. Delta N foi valor 1. E ele quer encontrar a Kp, né? Então, toda potência de expoente 1 vai ser igual à própria potência, né? A própria base. Kp vezes RT. E elevado a 1 vai dar a própria base. E aí você isola. Ele não quer que você encontre o valor de Kp? Quer que encontre o valor de Kp? Vamos lá, ó. Encontra o valor de Kp.
Vamos lá. Ó, 2. O RT está o quê? Multiplicando. Ele passa dividindo. Olha lá. Ele passa dividindo. Quem foi que ficou isoladamente? KP. Então, KP, você acaba de encontrar 2 dividido por RT. Então, você encontrou o valor de KP. 2 dividido por RT. Aí você fala assim, professor, mas se você quiser substituir, fica à vontade, ó. 2 dividido pelo R, 0,082. Lembra que o valor que é uma constante? 0,082. E a temperatura, você lembra lá no início que é de 25 graus Celsius? A gente vai apagando aqui as laterais do quadro, tá? Você lembra que a temperatura, para converter, você tem TK, que é Kelvin, qualquer temperatura em graus Celsius, mais 273. Aí você substitui. TK, eu vou repetir, que eu quero em Kelvin, trazer o valor para cá, ó, o valor da temperatura. Grau Celsius foi fornecido, diz que a temperatura estava ocorrendo, o experimento ocorrendo na faixa de 25, mais 273. Somando tudo aqui, a temperatura em Kelvin deu 298 Kelvin. Então, eu trago para cá 298. 2. E agora, a multiplicação entre esses dois fatores lá embaixo. Tá? Você vai pegar a constante real dos gases, 0,082, vezes a temperatura, que é 298. Fazendo essa multiplicação, chegamos a 24,436. Que é igual... Agora, vamos fazer a divisão de 2 por este valor. Certo? Você pega 2, divide 24,436, que é igual a um valor de 0,082, tá? Aproximadamente. Então, o valor de KP é igual a 0,082, porque, como é constante das concentrações, das pressões parciais dos gases, achamos o KP no valor de 0,082. Olha lá, pessoal, como que foi o procedimento, né? É uma conta extensa? É, mas tem toda uma sequência de interpretação. Desde o início da tabela das 3 linhas, achamos o KC e partimos para o encontro da constante das pressões parciais dos gases. Ele não me deu valores em ATM, dizendo que a concentração é 2 ATM, outro 0,4 ATM, não deu. Ele deu concentrações das molaridades, concentrações molares. Aí você usa KC encontrado para substituir na relação das duas. O R, 0,082. A temperatura é 25 graus Celsius. Só que você tem que somar com 273 para converter em Kelvin, que deu 298. O que você submete ao cálculo, ou você marca a alternativa que vai aparecer com RT, ou então você desenvolve e acha valores numéricos e marca a alternativa. Aí você chega ao destrinchar da coisa, tá? É dessa forma que você vai proceder. E o delta N deu valor 1, tá? Por quê? O coeficiente do produto é 2. O coeficiente do reagente é 1. Subtraiu, deu 1. Então, toda a potência de expoente 1 é igual à própria base. Então, o RT continuou aqui, porque o 1 caiu fora. Aí a gente passou o RT que está multiplicando a KP para debaixo, vem dividindo. Substituir os valores, você achou um valor de KP 0,082. Né? Nessas condições aí, ó. Tudo bem? E o KC foi igual a 2. Então, tem valores diferentes entre as concentrações aí, entre as constantes das concentrações. Beleza? Dá uma analisada aí, bate um print,
que a gente pode estar fazendo mais outros exercícios aqui. Bem interessante isso aí. E o KC e o KP, eles são adimensionais. Não tem unidades de medidas, né? Porque há uma simplificação lá de cima das unidades de medida e você acaba encontrando só a parte numérica. Tudo pizza? Isso é como trabalhar a relação entre as constantes, tá, pessoal? Basta analisar os estados físicos das substâncias. Outra reação aqui para nós. Então, eu vou fazer uma de combustão, ó, carvão, estado sólido, mais oxigênio no estado gasoso. Está em equilíbrio com gás carbônico. E aí você analisa se está já balanceado. Está, né? Então, os coeficientes aqui estequiométricos, ó, 1 e 1. Agora, analisa bem. Aqui eu tenho carbono no estado sólido. Não dá para entrar Kp, tá? E nem Kc. Então, o que é que eu vou analisar? Os coeficientes, tanto dos produtos quanto dos reagentes, apenas no estado gasoso, para poder determinar a relação Kc e Kp. Então, aqui você tem, ó, Kc é igual a Kp vezes RT elevado a delta N. Então, vamos determinar o delta N aqui, ó. Delta N é igual. Qual o coeficiente do produto? 1. Menos. Qual o coeficiente dos reagentes? Opa! Aqui, ó. Esse cara aqui, ele tá fora, porque ele tem estado sólido. Então, não vai querer 1 mais 1, 2. Colocar o 2 aqui. Não, senhores. Eu tenho que respeitar o estado padrão das substâncias. Então, aqui vai ser 1, ó. Então, delta N é igual a 1 menos 1 dá 0. Então, delta N vale 0, tá? Então, delta N aqui, ó, trocando, vale 0. Então, você vai ter Kc é igual a Kp. Toda potência de expoente 0 vale quanto? 1. Correto? Então, toda potência de expoente 0 vale 1. Então, se o delta N aqui foi 0, então toda essa potência aqui resolvida vale 1. Resumindo, o mesmo valor da Kc é o mesmo do Kp. Então, eles são iguais, as duas constantes. Kc igual a Kp. Quando a variação do número de mols entre os coeficientes de produto menos reagente for 0. Porque toda a potência de expoente 0 vale 1. E aí você resolve matematicamente, iguala-se as duas constantes. Se Kc for 2, Kp também vai ser 2 automaticamente, e vice-versa. Né? E aí você percebe que o sólido, mais uma vez, não entra para Kp, apenas substância no estado gasoso. Aí, se tivesse valores, né, e temperatura, ele poderia. Então, quando ele fornecer temperatura, eu tenho que ficar atento se as minhas alternativas vai permanecer com RT, ou se minhas alternativas, elas foram substituídas, o R e o T, pelos seus respectivos valores. Tem que ficar atento a isso. Porque tem alternativa que vai trazer RT sem desenvolver, porque não deu temperatura. Não deu o valor da temperatura. E se der o valor da temperatura, ainda pode continuar alternativas com RT sem distribuir. Vai depender muito do enunciado da questão. Tanto na nossa lista de exercícios, quanto nas nossas provas, nos vestibulares, vai cair muito isso, tá?
Ficar atento ao estado físico das substâncias. E não ter, né, medo de errar. Porque através desses erros a gente vai aprendendo muita coisa aí. Pode printar. Fica à vontade. Para a gente tomar uma água e fazer mais outros exercícios aí. Sempre ficar atento, pessoal, à questão da tabela das 3 linhas, porque cai muito. Muito mesmo, tá? Mais um aqui. SO2 gasoso mais O2 gasoso formando SO3 gasoso. E aí, ele diz que o valor de Kc, ele já vai dar aqui o valor de Kc, tá? O Kc aqui, ele diz que o valor vale 1,5. E pede para determinar o Kp. Então, vamos simplesmente substituir o que nós temos aqui. Primeiro de tudo, balanceamento. Vamos balancear. Um S. 2 mais 2, 4 oxigênio. Aqui eu tenho 3, então deu desigual. Então nós temos que ver coeficientes, né? Se eu acrescentar o número 2, passa a ser 2 átomos de enxofre, 2 átomos de enxofre, fazendo meta tentativa. 2 vezes 2, 4, com mais 2, 6. E 2 vezes 3 já deu 6, ó. Então você já ganhou ali com esses coeficientes. Todos no estado gasosos. Então vamos lá, o ΔN, ó. Produto aqui, 2. Menos 2 com mais 1, ó, você acaba encontrando 3 mols, que é a soma dos coeficientes estequiométricos para as substâncias gasosas. 2 menos 3, então ΔN vale menos 1. Então já está ali quietinho o nosso ΔN. Beleza? E aí com isso o Kc já foi dado. Então vamos lá. Kc é igual a Kp vezes RT elevado a menos 1. Porque o ΔN vale menos 1. Então, você já substituiu ali por menos 1. Kc vale quanto? 1,5. 1,5. Kp estamos à procura. RT elevado a menos 1. Ó, RT elevado a menos 1. Então, vamos deixar aqui. RT elevado a menos 1. E aí, você vai ter que isolar o teu Kp. Você pode permanecer 1,5 dividido por quem? RT elevado a menos 1, que é igual a Kp. Posso parar aqui e deixar para você, porque ele não me deu o valor da temperatura, pedi só para achar Kp, então ficou essa expressão aí. Tá? Você pode estar se perguntando, eu posso usar essa fração negativa da seguinte maneira aqui, ó. Quem é RT? RT, como expoente é negativo, é o mesmo que eu ter 1 sobre RT. Tá? Então, você tem a base aqui é 1, então quando você inverte, troca o sinal para positivo. Então, 1 sobre RT. Então, você tem uma fração ali. Da mesma maneira, você pode puxar para cá. 1,5 dividido por 1 sobre RT. Tem que ter cuidado aqui nessa desenvoltura, que é igual a Kp. Divisão de frações.
A regra é bem clara, diz que conserva a primeira, que é 1,5, e multiplica pelo inverso da segunda. Então, é 1 sobre RT, vai ficar o quê? RT. Ó, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, ó, esse é o inverso da segunda. Conservou a primeira fração, 1,5, multiplicou a segunda pelo seu inverso. E aí ficou RT, que é igual a KP. Aí, faltou agora o valor da temperatura, porque até o R aqui, a gente sabe que é 0,082, né? Um valor fixo considerando pressão em ATM. E a temperatura ele não me deu, então eu deixo na forma de letras. Então, KP vale 1,5 vezes RT. Está resolvido aí, ó. Tudo bem? Então, quando você tem o expoente negativo, você sabe que é o inverso. 1 sobre RT. E quando você vai passar a dividir duas frações, a primeira mantém e a segunda inverte. E aí faz o produto das duas. Pizza? Então tá resolvida aí mais uma dessa questão aí. Volto depois com mais alguns exercícios sobre o bloco de KC e KP, para a gente exercitar mais um pouquinho, tá? Depois da transição, a gente volta com mais um playlist aí, envolvendo KC e KP, para você fazer a sua lista de exercício, a sua prova, de maneira mais contente. Até mais.